Voltando com a notícia mais importante do dia, a condenação do ex-presidente Donald Trump na corte de Nova York. Voltamos ao vivo até a cidade de Nova York para falar com a correspondente Mariana Jangiacomo, para saber primeiro se já houve alguma reação oficial do presidente Joe Biden depois da condenação de Trump. Mariana, mais uma vez, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, logo depois do anúncio da condenação de Donald Trump, a conta do presidente Joe Biden no X, o antigo Twitter, publicou uma mensagem dizendo o seguinte: só uma maneira de manter Trump fora do Salão Oval, nas urnas. A Casa Branca também emitiu um comunicado dizendo apenas que respeita a lei e não tem mais nenhum comentário nesse momento. E são pronunciamentos muito alinhados com a postura de Joe Biden até agora. Ele sempre evitou comentar os casos de Donald Trump, mesmo quando perguntado pelos repórteres, ele sempre evitou comentar esses casos, os problemas de Trump na justiça. Isso porque, peço perdão, uma ventania por aqui. Mas vamos lá, Márcio. Então, Biden sempre evitou comentar os casos, os problemas de Trump na justiça, até para não dar mais combustível para as alegações de Donald Trump de que ele estaria por trás desses problemas. Isso foi algo que Trump repetiu hoje, saindo do tribunal. Ele disse que a culpa desse julgamento era do governo Biden. E o governo Biden nada teve a ver com isso. É muito importante ressaltar. Trump repete que ele é uma vítima de uma perseguição, de uma caça às bruxas política e que o verdadeiro julgamento vai acontecer no dia 5 de novembro. Ou seja, ele tenta usar essa situação extremamente desfavorável de alguma forma a seu favor. É o que ele vem fazendo com todos esses problemas na justiça. Na verdade, logo que saíram esses casos criminais, as acusações contra Donald Trump, as doações para a campanha dele aumentaram. Então, Trump realmente tem um poder de energizar essa base de eleitores, que é uma base muito fiel. Agora, a questão é como essa base vai reagir a essa condenação, agora que há uma condenação de fato, e não só essa base, né, Márcio? Também aqueles eleitores moderados, os independentes. Claro, há muitas pessoas insatisfeitas com os rumos dos Estados Unidos, com o governo de Joe Biden, que sofre com baixa popularidade, então tudo isso acaba favorecendo a oposição. Mas o que acontece quando o candidato da oposição é o primeiro ex-presidente americano condenado criminalmente? Esse é o cenário inédito aqui nos Estados Unidos e é por isso que hoje é um dia tão histórico e é por isso que é tão difícil prever o que acontece a seguir. O que a gente sabe de fato é que Trump continua assim concorrendo. No dia 11 de julho que a gente vai saber a sentença, mas nada que o impeça de concorrer à presidência. Márcio. E Mariana, só uma pergunta, e eu não sei se você já tem essa informação. Donald Trump tinha que ficar assistindo às sessões durante esse julgamento em Nova York. Claro, ele tem apartamento em Nova York, tem a Trump Tower aí, o prédio inteiro é dele. A pergunta é se ele ainda está em Nova York, se ele voa para a Flórida ou se ele vai permanecer na cidade. Claro, até aguardar esse dia 11 de julho, quando sai a sentença final. Olha, Trump continua na cidade, inclusive ele vai conceder uma coletiva de imprensa amanhã cedo na Trump Tower, no lobby da Trump Tower, na Quinta Avenida, que é onde ele geralmente fica quando vem aqui para Nova York. Trump é uma persona quase que não grata aqui em Nova York, é muito importante ressaltar que Nova York é uma cidade muito democrata, então apesar dele ter construído o império todo dele aqui, ele sofre muita resistência aqui da população local, mas sempre há apoiadores, especialmente nessa época de julgamento, ali na frente da Trump Tower, sempre ficava cheio de gente que apoia Donald Trump, todos os trumpistas, então ele tenta também usar essa energia, usar esse cenário tão favorável para ele, né, desses apoiadores que acabam ficando ali na frente. Então, pelo menos até amanhã, Trump fica assim em Nova York quando ele concede essa coletiva de imprensa. Agora, a gente precisa ver como que ele vai fazer nos próximos meses, né? Trump, claro, tinha uma agenda ali extensa de campanha, de eventos de campanha, então é preciso saber se essa agenda vai sofrer algum tipo de modificação ou não, já que agora ele parte para o tudo ou nada, né? Ele parte ali para... ele foi condenado, era uma condenação que muita gente não esperava, muitos analistas não esperavam aqui nos Estados Unidos que essa condenação fosse acontecer, porque era um caso muito técnico, um caso que poderia ser avaliado como fraco, claro, não foi o que aconteceu e agora veio, né? A equipe de Trump estava até otimista, não esperava mesmo essa condenação, mas agora que veio, então toda uma mudança de estratégia nos planos de campanha do ex-presidente, claro. Muito obrigado, Mariana Jangiacomo, nosso correspondente em Nova York, que desde o início desse julgamento aparecia ao vivo aqui no CNN Prime Time com essas informações. Hoje, na data dessa condenação, ela não poderia ficar de fora. Obrigado, Mari. Boa noite mais uma vez.